faça sempre o seu melhor, né? Diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer problema, todos nós temos problemas, dificuldades, mas não se preocupe com isso. Dê o seu melhor sempre, né? E aí você colherá os frutos ao final, né? O objetivo da nossa aula é debater as diversas ideias acerca do homem e as suas implantações para as nossas práticas étnico-educativas. Vinculação entre o que é o homem, o seu ethos e a sua educação, antropo, ethos e paideia. São termos gregos que nós iremos tratar adiante, né? Por exemplo, quando a gente fala em antropo, vem de antropológico, né? Ou seja, antropo, homem, ethos, ética, e paideia, né? É de onde dá a origem da palavra pedagogia, pai, né? São palavras de origem grega que nós iremos falar a partir de agora, né? Então, como foi o surgimento da vida urbana na Grécia Antiga? O desenvolvimento da cidade trouxe aos gregos uma situação financeira mais igualitária. O prestígio social, que antes era benefício de apenas algumas famílias, diminui. As artes ganharam patrocinadores, o que estimulou o surgimento de novos artistas. Ocorreu também a invenção da escrita alfabética, o que levou os gregos a se expressarem de forma mais clara. Isso colaborou para que suas ideias fossem melhor compreendidas e difundidas pelo mundo afora, levando a sabedoria às pessoas. O que seria isso, né? Aqui está mostrando como surgiu as primeiras cidades gregas, né? Que aí nós já vimos em outro momento, são chamadas de polis. Então, essas cidades, elas surgiu a partir de uma discussão, ou seja, a partir de um momento onde ocorreu a escrita. As pessoas começaram a escrever, começaram a sair da questão mitológica, sair do mito e ir para uma visão pensante. Saiu daquela ideia de tudo é uma questão mitológica, e voltou agora a pensar, eu faço, eu penso, né? E para que a gente possa entender isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o mito da caverna. O que seria isso? O mito da caverna são textos do livro de Platão, onde ele diz, olha, imagine só, aí aqui está, alguns homens dentro de uma caverna, acorrentados, e as únicas coisas que eles verem são sombras, né? E no caso, são essas pessoas passando aqui, ó. Eles estão passando, e aqui estão as sombras do que eles estão vendo. Ele diz, olha, imagine só, você viver numa realidade e achar que aquilo ali que você vive é real. E aí, de repente, quando você sai dessa caverna, você percebe que tudo que você viu até então não era real, né? E aí a gente pode trazer essa ideia para a nossa realidade. Quantas coisas nós vemos, e aí a gente percebe que nem tudo aquilo ali era real, né? Muitas coisas é ilusão, né? E aí Platão vai explicar esse mito da caverna, procurando entender a dimensão do homem, né? Quais são as dimensões do ser humano, né? Quem somos nós? Qual é a nossa finalidade? Qual é a nossa real condição humana? O que é humano? Então, nós vamos voltar para essa questão, porque nós vamos falar de uma coisa chamada cidadania. Então, para se falar em cidadania, vamos entender primeiro quem somos nós, né? Quem é esse cidadão, né? Esse cidadão grego. O mito da caverna. A saída da caverna em direção ao sol simboliza a paideia da alma através dos vários graus do ser ontológico, né? E de se conhecer que é gnoseologia. O que seria isso, né? Então, paideia, como eu já falei, é uma palavra em grego que significa a denominação do sistema de educação. É a formação ética da Grécia Antiga. Era a paideia, eram os pedagogos, né? Então, era a forma de educação. Antologia é quando que se estuda
que você é de fato, né? Então, é a parte da metafísica que trata da natureza, realidade, existência dos entes, a ontologia do ser enquanto ser, né? O que seria isso, né? Ser enquanto ser. Vou voltar aqui, passou. O que seria isso, ser enquanto ser? O que você é de fato, né? O que você é como ser humano, como pessoa, a sua essência. Qual é a sua essência de ser, né? Então, é esse ser enquanto ser. Do ser concebido como tendo sua natureza comum, que é inerente a todas e a cada um dos seres objetos do seu estudo. Gnoseologia é a palavra é formada a partir do grego gnosis, né? E aí, gnosis significa conhecimento, né? Então, eu preciso conhecer, né? E logos seria a teoria, ou seja, gnoseologia é a teoria do conhecimento. Parece que tem alguém querendo entrar, deixa eu olhar aqui. Então, gnoseologia é o conhecimento, a doutrina do conhecimento. É o que significa o quê? É aquela pessoa que estuda, é uma teoria, são a forma de conhecer as coisas. E Aristóteles, ele vincula a nossa ação ética à felicidade com a constituição da alma. Ele diz que para o homem ser ético, ele precisa estar no meio termo. Nem pode ser mais, nem pode ser menos. Ele tem que estar sempre no meio, né? Invenção da política. O que seria isso? Porque para a gente entender o cidadão, a gente precisa entender quais são os nossos deveres como cidadão, como ser políticos, em grego. Então, surgiram novas fontes de informação e a lei passou a abranger muitas outras coisas e chegou até as pessoas. Criou-se uma área pública voltada para discursos e debates, local no qual os gregos debatiam e propagava suas ideias a respeito da política. Então, a política na Grécia Antiga era aquelas pessoas que cuidavam do povo, cuidavam da população, né, cuidavam da polis. Então, ser político é o ser que cuida da polis. Então, para a Grécia Antiga, polis, né, a palavra política é grega, vem de polis. E polis é cidade, ou seja, os cidadãos políticos, né? Então, polis é a cidade como espaço cívico, ou seja, entendida como uma comunidade organizada, formada pelos cidadãos, ou seja, quem faz parte da polis são os políticos, né? São os negócios públicos dirigidos pelos cidadãos, costumes, leis, erários públicos, são organizações de defesa e da guerra, administração do serviço público, abertura de ruas, estradas e portos, construção de templos e fortificações, obras de irrigação, entre outros, né? E as atividades econômicas da cidade, moeda, impostos e tributos tratados comercialmente. Por que isso? Porque são os impostos, né, e os tributos que fazem com que os governantes cuidem dos seus cidadãos, ou seja, dos seus governados, né? Civitas é correspondente em latim do grego polis, então, polis significa cidade em grego. Civitas é a mesma coisa de polis, só que é em latim. Então, cidades em latim quer dizer civitas. Portanto, a cidade como ente público e coletivo ou entidade cívica, né? Então, cívica, civis, é correspondente de políticos, isto é, de cidadão. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que civitas tem a mesma, significa a mesma coisa de polis, porém,
é em latim, né? É uma palavra derivada do latim. E aí, a gente, para entender isso, precisa saber essa outra definição, república, res pública, é o correspondente latino a políticas, que significa o surgimento, de como surgiu a política. E aí, está mostrando um parlamento na Grécia Antiga, como funcionava, né? E olha só, que nessa época, que só quem podia representar, só quem podia participar da política eram homens. Então, mulheres, crianças, elas não podiam participar de forma alguma. Deixa eu olhar aqui, tem gente querendo entrar novamente. Pronto. De forma alguma. Então, o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. A ideia da lei, como expressão da vontade de uma coletividade humana que decide por si mesma o que é melhor para si e como ela definirá suas relações internas. Isso servirá de modelo para a filosofia propor o aspecto legislado, regulador e ordenado no mundo com o mundo racional. O surgimento de um espaço público, né? Então, como surgiu o espaço público? Que faz isso, gente, a gente está falando direcionado à Grécia Antiga, né? O início da filosofia, de como isso aí aconteceu. O surgimento de um espaço público que faz aparecer um motivo de discurso diferente daquele que é proferido pelo mito. A política valorizando o humano, né? Valorizando o humano, ou seja, o antropo, o homem. O homem aqui é uma forma de valorização. O pensamento, a discussão, a persuasão e a decisão racional. Ou seja, sai dessa ideia mitológica, né? Quando você passa a ser um ser político, né? Passa a conhecer os seus direitos, conhecer os seus valores. Né? E aí você passa a usar o pensamento, a discussão. Você está em um ambiente, está numa sala, onde todos pensam iguais, não há discussão. É para haver divergência mesmo. A gente vive essa divergência. Cada um pensa de forma diferente. O que tem que haver no final é um acordo entre ambos. Por exemplo, se você vai para uma reunião, e chega na reunião com... Nós temos 23 alunos, então vamos lá. Com 23 alunos, uma reunião com 23 alunos. Se 22 pensar a mesma coisa, não há necessidade de ter reunião. Reunião é para ter divergência mesmo, ter discussão, persuasão, e aí a ideia que for melhor, aí o restante tem que acatar, né? A gente vê muito essa discussão de forma política, né? Talvez já tenha acontecido com vocês no nono ano, mas é mais no terceiro ano, quando estão discutindo a questão das fardas, né? Um quer um culto, quer outro, quer um escudo, outro quer outro, e fica aquela discussão, desse aqui é melhor, e aí gera aqueles grupinhos, né? Olha, se não decidir pela roupa que fulano escolheu, eu também não vou querer. Aí fica aquela, né? Então, é a partir daí que a gente tem que começar a ouvir o outro, né? Se a ideia do outro foi boa, se eu não conseguir convencer os demais, eu tenho que ficar com a ideia daquele outro, né? Essa é a ideia da discussão racional, né? Então, passou a valorizar também o pensamento racional e criou condições para que se seguisse o discurso filosófico. Foi a partir daí que se começa a pensar de forma racional, de forma filosófica, né? O homem agora é o centro, é o ser político. Tudo isso, gente, para a gente poder entender e chegar no termo democracia. O que seria democracia, né? Qual a ideia democrática? Democrática vem de povo, né? Demo, povo, lugar. Então, seria o que? Um governo democrático é um governo do povo, que governa para o povo, e não pensa em si próprio, né? Essas são as bases da democracia grega, né? A política estimula um discurso que procura ser público, ensinado, transmitido, comunicado e discutido. A ideia de um pensamento que todos podem compreender e discutir, que todos podem comunicar e transmitir, é fundamental para a filosofia, né? Ou seja, a ideia de um pensamento onde todos possam compreender.
Então, a ideia das nossas aulas é que haja uma compreensão desses termos, né? Que a gente possa ter uma discussão, possa entender quem sou eu de fato, como é que eu me insiro na minha comunidade, na minha sociedade, né? A filosofia terá, no correr dos séculos, um conjunto de preocupações, indagações e interesses que lhe vieram do seu nascimento da Grécia. Então, não dá para... Eu sei que para alguns, assim, fazer, mas hoje a política está distorcida. Pode até estar, mas foge dos padrões gregos, da ideia de como ela surgiu. Então, se eu conheço, se eu entendo, se eu vejo isso aí, eu posso ter uma clareza melhor nos meus pensamentos. Eu não vou deixar-me ser influenciado pela ideia do outro, né? Eu tenho que ouvir todos, mas eu tenho que ter a minha própria vontade, a minha própria ideia, né? A gente vive numa sociedade que não pensa mais. A gente vive numa sociedade onde, quando você pergunta algo, é o que fulano disse, tá certo. É como ele fala mesmo. Eu prefiro me omitir, eu prefiro ficar em cima do muro do que dar a minha opinião, né? E aí a gente tem que começar a parar e a pensar de forma diferente, exercer o meu ser cidadão, né? Então, cidadania refere-se ao conjunto de direitos e deveres do indivíduo em um dado território. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres. Então, a palavra cidadania, isso é um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto dos seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo, né? Então, como é que eu vou exercer a minha cidadania, né? Aí são questões que a gente tem que começar a pensar. Muita gente diz, eu só vou exercer a minha cidadania quando eu estou votar para eleger um tal candidato. Não é só isso, né? Você exerce sua cidadania quando você conhece os seus direitos e o seu dever. Seu direito é votar, mas o seu dever também é acompanhar quem você votou, né? É você acompanhar, ver quais são os projetos daquele cidadão, daquela pessoa, né? Isso voltando para um termo político, né? Então, essa expressão vem do latim civitas, que quer dizer cidade, né? Então, como a gente viu, a palavra polis, em grego, quer dizer cidade, a palavra civitas, em latim, quer dizer cidade, né? Que antigamente se chamava cidadão, mas aí é traduzido para o português como cidade, né? Quer dizer cidade. Antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade, né? Fazia parte da cidade, tendo direito e deveres por nela habitar. Atualmente, esse conceito extrapola os limites urbanos, podendo ser compreendido no espaço rural, né? Então, ser cidadão é ter consciência de que é um sujeito de direito. Então, você é cidadão, você tem seus direitos, você tem seus deveres. Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, à igualdade, enfim, direitos civis, políticos e sociais. O que seria isso, né? Um representante, ele tem que dar condições, porque você tem esses direitos de liberdade, de propriedade, de igualdade. Isso aí está na Constituição Federal, é lei, né? Entretanto, cidadania pressupõe também deveres, né? Então, eu não só tenho direitos, eu tenho meus deveres também, né? Meus deveres como cidadão, meus deveres como ser. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver mais. Meus deveres como cidadão, meus deveres como ser. Então, eu preciso entender essa ideia. Eu preciso entender que eu sou um cidadão, né? E eu tenho meus direitos. Então, cidadão tem que ser consciente de suas responsabilidades enquanto parte integrante de um grande e complexo organismo, que é a coletividade. Então, eu não posso exercer a minha cidadania de forma individualista. Eu tenho que lembrar que eu sou plural.
Eu vivo a pluralidade, né? E aí a gente vive, por exemplo, numa sala, quantas pessoas pensam diferente? Aí eu vou chegando lá ouvindo música, é alta. Não, porque eu estou ferindo o outro não quer ouvir aquela música. Eu tenho que saber que eu faço parte de uma coletividade. É mais ou menos, essa é a ideia, né? E para que alcançamos o bom funcionamento, todos têm que dar a sua parcela de contribuição. Somente assim se chega ao objetivo final, coletivo, né? Então, o objetivo final é a coletividade, é o coletivo, é o todo. Ninguém é melhor, ninguém é bom o suficiente que a maioria junto não seja melhor. Então, eu acho que eu penso, né? E por mais que você seja bom no que você faz, você não é melhor do que o todo, né? O todo pensa diferente, o todo faz coisas diferentes, né? Somente assim se chega ao objetivo final, que é o coletivo. A justiça em seu sentido mais amplo, ou seja, o bem comum. E o bem comum da política, do políticos, é a comunidade. É ver seus cidadãos bem, seus cidadãos com direito à liberdade, à propriedade, à igualdade, seus direitos civis garantidos, né? E aí eu trago para vocês, nesse momento, alguns direitos e deveres. Quais são os nossos direitos como cidadãos, né? O que é que eu tenho como direito? Tenho direito à saúde, né? Educação de qualidade, moradia, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância. Isso é um direito meu. Eu tenho esse direito. Mas para que esse direito seja garantido, eu tenho meus deveres, né? Votar para escolher nossos governantes. É um dever ligado ao direito. Assistência aos desempregados, segurança, lazer, vestuário, alimento, transporte, é um direito. Mas eu tenho que cumprir as leis para que isso seja alcançado. Não posso, agora, por exemplo, eu vou reivindicar algo, isso aí, eu tenho o direito de reivindicar, de questionar, é meu direito, mas meu dever é respeitar, né? Eu tenho que respeitar também o outro. Não ser submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ou seja, é um direito. Nenhum ser humano pode, ele pode estar todo errado, mas ele não pode ser submetido à tortura. Ele não pode ser tratado de forma desumana, né? E aí, o que acontece muitas vezes, a gente vive numa sociedade desumana, uma sociedade que só pensa em si. E aí, se a gente começar a pensar no outro, o que é que eu quero para o outro? É o que eu gostaria que fosse dado para mim. Aí eu vou pensar diferente. Livre manifestação do pensamento, né? Todos nós podemos pensar, argumentar, somos livres. Quais são os nossos deveres? Educar e proteger nossos semelhantes. Eu sou livre, eu sou livre, mas eu também não posso degredir a imagem de ninguém. Eu não posso falar do outro. Eu não posso usar de forma racista, de forma arrogante com o outro. Porque o outro faz parte de mim. Eu sou uma pequena parte no meio de uma coletividade. Liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. O que é isso, né? Que direito é isso? Liberdade de consciência e de crença. Isso é inviolável, gente, está na Constituição Federal. Eu não posso, se alguém faz parte de algum grupo afrodescendente ou espiritismo, não importa. Eu tenho que respeitar. Eu não posso, porque eu faço parte de outra religião, vamos dizer, criticar o outro, falar, não, eu tenho que respeitar. Cada um é livre, né? E aí está na Constituição Federal de 88. A liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Igualdade de direito entre os homens e mulheres. O que é isso? É você proteger o patrimônio público. Eu sou igual em direito, né? A gente vive uma sociedade machista, né? Se a gente for levar para o campo religioso, na religião diz assim, atrás de um grande homem
sempre tem uma grande mulher. É uma forma machista, porque para a religião, a mulher não foi tirada de trás, foi tirada do lado. Então, a gente tem que ver também o que se diz. Ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Ou seja, igualdade de direito entre ambos. Né? A gente vive numa sociedade que já teve muitas vitórias, já teve muitas conquistas. Tem, mas as mulheres, no passado, na Grécia Antiga, elas não podiam votar, não podiam nem participar de atos públicos. Eram pessoas que não serviriam para um ser políticos. Né? Hoje é lei. Né? 5% de cada partido político tem que candidatar, tem que deixar reservada essas vagas